família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença em mais um programa de episódio de podcast para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje é um bate-papo muito especial, vamos falar sobre o uso de materiais como recursos pedagógicos na natação infantil. Você utiliza material, você utiliza o próprio corpo, como você ministra suas aulas de natação para bebês e infantil. E eu trouxe ela há muito tempo querendo trazer aqui no podcast, Egli Luiz. Muito obrigado pela presença, Egli. Oi, Renato, é um prazer eu estar aqui, né? Agradeço bastante esse convite e espero que a gente tenha um bate-papo proveitoso por aqui. Então a gente vai falar muito sobre a utilização de materiais, a importância desses materiais como meio facilitador. Muita gente tem aquele mito, vai causar dependência do aluno, o aluno não vai conseguir depois nadar sem material. Calma que a gente vai explicar tudo nesse episódio, mas antes disso vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote Materiais Pedagógicos. Estamos falando de materiais de natação? Claro, a Flote, um dos maiores produtores de materiais pedagógicos, não só no Brasil, mas também do mundo, trazendo diversos materiais inovadores. Se você já viu o catálogo da Flote, é praticamente uma bíblia, tem tudo que é de material, tanto para o bebê, infantil, adulto. Corre lá no site da Flote e confira a plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes você quiser e tudo com certificados para você que precisa de horas complementares aí na faculdade. O aplicativo da Swimtrack que te auxilia no monitoramento e a evolução do seu aluno, todos os dados na palma da sua mão. Você vai enviar o gráfico para o aluno, vai ter todas as informações, vai criar metas a cada mês para ele, vai mostrar toda a sua evolução. A gente tem a Manta, nova metodologia no mercado da natação com preço super acessível e trabalhando muito a gamificação. E claro, a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que visa a redução no número de casos de afogamento. A gente também vai falar disso hoje, como introduzir nas aulas de natação a prevenção aquática. Mas Egli, vamos deixar de papo aí, vamos para o que interessa. Qual a importância da fase de adaptação ao meio aquático na fase inicial do ensino de bebê a criança? E eu vejo, às vezes, até o professor passando muito rápido por essa fase. Uma vez eu coloquei uma pergunta num grupo que eu tinha de WhatsApp: quantas aulas vocês ficam na fase de adaptação? Não, acredita que teve um professor que falou que ele fica 2 aulas? Não sei como ele consegue, mas qual que é a importância dessa fase? A fase de adaptação, ela é de suma importância, né? Ela é fundamental, porque ela é todo o início do processo. O processo vai acontecer se houver essa fase de adaptação. E como o meio aquático é um meio diferenciado do terrestre, né? A criança, o aluno, a criança em si, ele tem que se adaptar àquelas novas informações que a água está proporcionando, de densidade, de pressão, a força do empuxo que não existe fora da água, né? E além disso, também a adaptação da parte respiratória, que é um básico também, né? Porque a respiração fora d'água é uma respiração inconsciente, involuntária, né? Facilitada, enquanto dentro d'água ela muda completamente, passa a ser uma respiração forçada, mais consciente, né? O que você respira pela boca e nariz inconscientemente dentro d'água, você não vai poder inspirar dentro d'água, você vai expirar pela boca. Então são grandes mudanças, né? Que parecem simples, mas são grandes mudanças que acontecem com o corpo da criança, né? Por exemplo, o simples entrar dentro d'água, ela tem uma força de empuxo, ela tem uma força da gravidade, ela tem a densidade da água que está puxando ela para cima também, além da força da gravidade, ela tem a pressão que é diferente. Então são inúmeras informações ao cérebro. Só dela estar na água equilibrando são inúmeras informações. Tem crianças que passam por isso muito facilmente, mas tem outras que demoram um tempo grande. Então, falar de 2 dias, como você falou, em adaptação, é correr um risco muito grande, né? Porque todo o processo posterior depende dessa fase de adaptação. Uma coisa que eu percebo é que tem muito profissional que ele vê a fase de adaptação como preparação para o ensino dos 4 nados propriamente dito, crawl, costas, peito e borboleta, mas a gente tem muitas competências que a gente tem que trabalhar nessa fase de adaptação, que é a base, né? Como diz Massaldi no livro dele, Natação na Pré-Escola, os 5 primeiros anos de vida são os mais importantes em toda a vivência dele aquática. Então, não é só a preparação para o nado, tem muita coisa por trás, né?
Sim, tem muita coisa por trás, porque quando a gente fala de criança, né, se a gente pensar em nados, como a gente está falando, eles vão acontecer ali por volta dos 6 anos, né? A partir dos 6 anos, uns menos um pouquinho, outros mais, mas pelo amadurecimento da criança, em torno de 6 anos. Então, de 0 a 6 anos, a gente tem um tempo muito grande de desenvolvimento da criança, que ela vai passar por várias etapas de desenvolvimento. Vai passar pelos movimentos primitivos, inicialmente, depois pelos movimentos rudimentares, até chegar nos fundamentais em torno de 4 a 6 anos. Então, todo esse processo é importante. Tudo que ela está adquirindo ali, que não são nados, são básicos, são importantíssimos. E aí, como que entra a parte dos materiais auxiliares aí? Como ele pode facilitar esse processo de adaptação? Olha, o material, eu acredito que ele é fundamental porque ele cria um ambiente propício para a aprendizagem, né? A aprendizagem tem que acontecer, primeira coisa, tem que ter segurança para a criança desenvolver. Então, se ela chega num ambiente para ela que é inseguro, como é a água, né? Ela vai se tornar insegura. Mas se ela chega dentro d'água, ela vê bolas coloridas, ela vê um escorregador, ela vê uma estrutura, uma casinha colorida dentro d'água, uma estrutura de tubos, aquilo torna um ambiente familiar para ela, né? É o ambiente dela, é o ambiente do parquinho da escola, do parquinho do condomínio. Então, ela já tem um passo adiante nessa adaptação. Então, ela vai chegar, vai querer entrar, vai querer explorar esse material. Então, um grande, que a gente chama de grandes materiais, são esses exemplos que eu estou dando, né? Ele vai justamente motivar essa criança para que ela venha, né, para esse meio. E a gente tem outros tipos de materiais, como os materiais flutuadores, também que vão facilitar esse processo, porque eles vão permitir que essa criança experimente essa força de empuxo que eu falava há pouco, de uma forma facilitada. Vamos pensar numa criança de 2 anos ou antes disso, que está numa piscina profunda, né, que ela tem medo, e o que ela pode fazer ali? Ela pode ficar no colo do professor, ou no colo do pai, ou na borda da piscina. Quando eu tenho a possibilidade de introduzir um implemento flutuador para ela vai estar experimentando o equilíbrio mesmo de forma facilitada, mas um equilíbrio diversificado e riquíssimo. E o equilíbrio a gente sabe que é um dos fundamentos básicos do desenvolvimento da criança. E dentre esses materiais a gente tem o flutuador e a gente tem a boia. A gente tem uma corrente aí de pessoas que são a favor dessas boias, outras pessoas que não são tão a favor. Quais são as vantagens e limitações do uso das boias no ensino-aprendizado da natação? Olha, quando você fala de boia, né, eu até brinco sempre assim, que a boia ela foi o vilã, né? A vilã da situação, e começou um processo ali nos anos 70, 80, quando essas boias surgiram no mercado, os pais utilizando muito, né? E realmente acontece risco com elas, mas elas são implementos riquíssimos também. Então, quando eu falo de flutuador, eu considero tudo aquilo que dê sustentação para a criança e faça com que ela tenha um equilíbrio na água, ela ajudando nessa sustentação e que ela equilibra e desloca na água, tudo é considerado flutuador. Então, eu posso considerar um flutuador uma boia de braço, uma boia circular de isopor, de EVA. Eu posso considerar aqueles espaguetes, os macarrões, né? 2 garrafas PETs debaixo do braço. Então, qualquer material que dê essa flutuação e permita o equilíbrio e o deslocamento na água, eles são flutuadores. A gente tem algumas linhas de pensamento que falam que ele dá essa falsa liberdade para a criança, falta autonomia, que quando você tirar essa boia, essa criança vai para a água, ela vai ter essa autonomia falsa. É verdade isso? Isso não acontece? Isso pode acontecer se o uso for indiscriminado, né? Não se tiver um planejamento de aula, porque o uso do flutuador, ele é um momento de aula. É um momento que você vai trabalhar equilíbrio, que você vai trabalhar propulsão. Então, essa é
um ponto que a gente tem que ver sobre o material. O material ele tem que ser usado para desenvolvimento de um conteúdo, para estar dentro de um planejamento, para ter um tempo de uso. Então, quando eu utilizo o material adequado para idade adequada, e evoluo nesse uso, eu estou só estimulando o equilíbrio e a propulsão da criança. Vou te dar um exemplo. Um bebezinho, ele fica com facilidade numa boia circular. Hoje nós temos no mercado, inclusive, como eu fui uma grande incentivadora desse uso desde os anos 80, né? E eu pedi a uma pessoa que trabalhava com EVAs para começar a construção de boias com diâmetros diferentes. Então, porque antigamente a gente só tinha boia inflável ou de isopor. E entrando esses materiais de EVA no mercado, eu vi que ele poderia ser um grande aliado. E na época, eu pedi a esse empreendedor que trabalha com EVA para construir uma boia de EVA com diâmetros diferentes. Então, a partir daí, esse uso da boia de EVA circular, boia circular de EVA, para bebês com diâmetros, né, adequados para os bebês, foi um ganho muito grande, porque o bebê fica na boia com uma facilidade muito grande e permite eu trabalhar esse bebê na posição de desenvolvimento dele. Porque qual que é o desenvolvimento do bebê? É uma posição verticalizada com uma pernada pedalada. Então, quando eu utilizo esse equipamento para essa postura e para esse tipo de pernada adequadamente, eu vou desenvolver esse padrão de movimento. E a partir daí eu vou evoluir, eu vou oferecer para essa criança outros tipos de materiais que vão ser menos estáveis. Por exemplo, ele no macarrão, que aí ele já vai ter uma instabilidade maior. Então ele vai trabalhar equilíbrios diferentes e ele vai progredir nessa propulsão e nessa posição de corpo, até ele ir para uma posição inclinada, que é a próxima marco de desenvolvimento dele dentro da água. Então, primeiro é vertical pedalado, depois é um pedalar mais na inclinada, na posição inclinada. Então eu vou utilizar equipamentos que coloquem ele nessa postura. Então, uma pranchinha debaixo do peito, aqueles grandes cotonetes que a gente chama, né, um halter grande, que ele fica nessa posição e leva o corpo dele para aquela posição. Até essa criança em torno de 3 anos, ela chegar na posição horizontalizada, que aí ele já vai usar um equipamento com o braço estendido, que vai sustentar menos e vai explorar mais a parte de motor, a parte de padrão de perna. Então, essa é a importância, é conhecer os equipamentos e usar adequadamente para cada fase de desenvolvimento, para cada marco de desenvolvimento. A gente tem até a própria Sobrasa, né? Que tem agora a própria boia, que ela regulamentou ali e recomenda a utilização da boia. Então, acessa lá o site da Sobrasa e veja aquela boia que é de peitoral e as duas de braço. Tá até em grandes eventos a Sobrasa está levando. Isso mostra também da importância da utilização das boias, mas da boia adequada e, como você disse, cada um dentro da sua metodologia tem o bom senso, né? Na hora que a gente já pensa, ele vai usar a aula inteira, ele vai fazer... Não, então... Como que é o seu planejamento? Como você introduz a boia? Como você faz essa retirada? Então tem que pensar nisso. E outro material que às vezes gera um pouco de polêmica no aprendizado da natação é o óculos. Então como que é a situação do uso de óculos na natação? É recomendado no aprendizado? Não é? Se a criança está chegando na natação, o pai faz aquela pergunta, professor, ele precisa do óculos? O óculos, na parte de adaptação, eu considero desnecessário. Né? Porque a criança tem, como a gente falou, ela tem que adaptar as condições da água, então ela tem que adaptar o seu campo visual dentro, né, a sua visão subaquática, sem aquele óculos. Então, inicialmente, antes dela aprender os nados, seria muito importante ela não usar esse óculos. Mas tem situações que o óculos é adequado. Por exemplo, tem crianças que são muito sensíveis, né, ao tratamento da água, então esse óculos vai ajudá-la. Tem crianças que têm muito medo e um óculos muda completamente essa visão da criança subaquática e pode transformar esse medo da criança. Então a gente tem que considerar o seguinte, não é necessário até os 6 anos, não, mas tem situações que ele
pode ser usado. Outro ponto também, se a gente vai considerar o uso, vamos considerá-lo também em tempos de aula, usar num período de aula e não usar no outro, para justamente a gente ter essa adaptação da criança também sem o óculos, porque é questão de segurança também, porque se uma criança vai para um clube brincar, muitas vezes ela não vai estar de óculos. Se ela cai numa piscina acidentalmente, ela não vai estar de óculos. Então, essa experimentação do mergulho, né, da visão subaquática sem óculos, também é uma questão até mesmo de segurança aquática. Então, se aquela criança tem receio, ela está precisando utilizar o óculos, então utiliza um período e no outro período tenta utilizar alguma brincadeira, algum jogo, uso da imaginação, do faz de conta, para ela não perceber que ela está sem óculos. Pode até ser um caça ao tesouro com esse óculos. Então, se você simplesmente tirar esse óculos, a criança vai ter o receio. Então, tenta criar aquela magia da aula, do faz de conta, dos jogos, que aí vai facilitar muito esse aprendizado. E aí, como selecionar, Egli, os materiais flutuantes adequados para diferentes idades e diferentes habilidades? Como a gente vê, por exemplo, a prancha. A prancha é um dos materiais mais utilizados. E aí, essa criança passa o período inteiro utilizando a prancha. Ela chega na natação com 3 anos, pega a prancha e bate perna. Com 5 anos, pega a prancha e bate perna. Ela está com 10 anos, pega a prancha. Aí a gente fica sempre com o mesmo material. Existem materiais para cada faixa etária? E aí a pergunta é, para que eu também utilizar uma prancha com uma criança, por exemplo, de 3 anos, tão precocemente? É exatamente isso, né? É usar os materiais adequadamente para cada faixa etária e para cada nível de desenvolvimento. Então, eu vou ter flutuadores que vão atender aquela criança que está entre 0 e 2 anos, né, com um tipo de padrão de movimento, com um tipo de equilíbrio, com um tipo de postura corporal. Depois eu vou ter outros que vão atender as crianças de 2 a 4 anos e depois de 4 a 6 anos e assim vai. Agora, esse material também, o mesmo material, eu posso utilizá-lo com uma criança mais nova, mas de forma que eu vou estimular aquele padrão de desenvolvimento, aquela postura corporal. Então, a gente estava falando das pranchas, né? A pranchinha é no braço. Uma criança de 2 anos, ela não consegue pegar uma pranchinha e manter a posição horizontal. Ela ainda está nessa postura que eu falei, inclinada, pernada pedalada. Então, eu posso utilizar, por exemplo, 2 pranchinhas, uma de cada braço, que a gente chama de borboletinha, que leva a imaginação, né, que leva aquela criatividade da criança, e ela vai estar naquela postura vertical, fazer a pernada pedalada, e ela tem a possibilidade também de ir para a posição inclinada. Então, eu tenho que utilizar os materiais adequados e da forma adequada. Então, aqui esse espaguete, né, que a gente utiliza muito também, eu posso utilizar ele debaixo do braço da criança de 0 a 2 anos, para ela ter uma postura verticalizada. Eu posso utilizá-lo um pouco mais à frente, com o bracinho estendido em cima dele, que ela vai para uma posição inclinada, e posso utilizá-lo segurando nas mãos a partir de 3, 4 anos, onde ela já adquiriu a postura horizontal e a pernada alternada. Então, eu tenho que saber qual material, e o mesmo material eu tenho que saber como utilizá-lo, qual a postura no corpo que eu vou colocar esse material. Então, uma coisa também legal que você destacou é que é dar várias funcionalidades para o mesmo material. Então, você consegue pegar esse mesmo material e utilizar ele de várias maneiras. Então, a prancha não precisa ser necessariamente para fazer a propulsão de perna. Posso pegar uma criança de 3, 4 anos e colocar ela sentada ou ela em pé e trabalhar o equilíbrio com essa criança. Então, dá várias funções. Às vezes, pego a prancha é para bater perna. Não necessariamente. Eu consigo dar outras funções para essa prancha. E aí, a gente também vem com o papel dos grandes equipamentos. Aí vem o tapete de EVA, trampolins, rolos. Qual o benefício desses materiais aí para o desenvolvimento motor dessa criança dentro da piscina? Olha, ele é de fundamental importância na fase principalmente de 0 a 6 anos e mais importante ainda, 0 a 3 anos. Por quê? Como que a criança se desenvolve? Ela se desenvolve através das habilidades motoras básicas, que são as habilidades de estabilização, que são todas aquelas de equilíbrio, né? Ficar de pé, balançar, girar, e as atividades de deslocamento, correr, andar, trepar, balançar, e as de manipulação, pegar, arremessar.
Então, a criança se desenvolve a partir dessas habilidades. E esses grandes equipamentos, eles vão permitir que dentro d'água eu explore esses materiais, aliando aos movimentos da água, né? Então, eu vou permitir que um bebê de 6 meses, que está na postura de assentar, eu vou permitir que ele assente, que ele fique na posição de 4. Futuramente, eu vou permitir que ele engatinhe. Então, eu vou usar toda essa linha de desenvolvimento, de evolução da criança com esses grandes equipamentos. Então, o grande trunfo é esse, a gente poder trabalhar essas habilidades motoras dentro d'água, não ficando exclusivamente dentro d'água, limitados nesse desenvolvimento motor da criança. Aí você falou um ponto importante, você falou muito de acervo motor e desenvolvimento dessa criança. Às vezes a gente pensa em aula de natação, a gente pensa nas habilidades aquáticas. Eu tenho que ensinar propulsão de perna, tenho que ensinar respiração, tenho que ensinar coordenação de braço e perna, mas eu também tenho que pensar e ter um olhar para o desenvolvimento dessa criança, na formação desse cidadão. Então eu tenho que ver, principalmente nessa faixa etária que você falou, a partir do 0 até ali os 3 anos, os marcos motores desse bebê que ele está em desenvolvimento e trazer esses estímulos, e esses materiais auxiliam nesse trabalho, né? Sim, os marcos motores, existem os marcos motores terrestres, né, e os marcos motores aquáticos. Então, em momento nenhum, a gente não pode desvincular um do outro. Então, eu tenho lá a minha criança de 0 a 2 anos, o que ela é capaz de fazer fora da água e dentro da água. Então, eu tenho que aliar esses dois desenvolvimentos, estar ciente deles, para que eu construa o meu trabalho. Eu não posso construir meus objetivos aquáticos sem estar ciente dos marcos motores terrestres. Então, às vezes a gente fica muito focado, pensando muito nas habilidades aquáticas e na técnica da natação. A gente vê a grande maioria dos livros voltados para natação focado na técnica. A grande bíblia da natação é do Maglicho. Todo professor de natação tem que ler o livro do Maglicho. Só que às vezes a gente esquece que por trás do aprendizado dessa técnica tem o ser humano, e a gente tem que ver esse desenvolvimento motor, essa aprendizagem motora dessa criança, estudar neurociência, a parte de psicologia. Você vê que às vezes o professor ele também tem que ter esse olhar para esse outro campo de visão? Sim, é exatamente isso, porque essa natação, né, do Maglisco é uma natação para natação de estilos, dos nados formais. E a gente tem toda uma etapa anterior, né? E é essa etapa anterior que eu preciso galgar com muito cuidado, com muita qualidade, para eu ter um ensino de qualidade depois. Então, o próprio Stephen Langendorfer, né? Ele fala que a natação inicial é uma estruturação do corpo, não é uma eliminação de erros. Então, quando a criança está aprendendo a nadar ali de 4 a 6 anos, fazendo movimentos, são movimentos rudimentares, tá? Naquela etapa rudimentar de Galahu, entrando na etapa fundamental da criança. Então, ela está aprendendo a movimentar. Então, ela não é uma natação de erros, é uma natação de experimentação. Não é ainda a natação dos nados oficiais, é uma natação de todos os movimentos. Então, por isso que é muito importante, nessa fase, a gente trabalhar as habilidades motoras fundamentais, trabalhar as habilidades aquáticas de uma forma diversificada, não especializando rapidamente e fechando nos 4 estilos. Então, é importante a criança movimentar de todas as formas. Ali de 4 a 6 anos, é importante ela bater perna parecido com crawl, parecido com costas, com borboleta, com peito, mas outros infinidades de movimento de perna. De braço, mais ainda. Ela pode fazer um mexe panelinha, ela pode fazer um nado soquinho, né? E que isso vai só dando criando uma base de fundamentação para que mais tarde ela faça esses movimentos especializados dos nados. Aposto que você ficou curioso aí para se aprofundar nesse tema. No final da entrevista eu vou deixar o card aqui, tanto da parte de aprendizagem motora quanto desenvolvimento motor, com a Cláudia Barros, que a gente fez uma entrevista que ela fala muito sobre isso, e para quem quer se aprofundar no assunto é só clicar aí no final da entrevista. E aí, a grande dúvida do profissional de natação: como equilibrar o uso
dos materiais e o estímulo do próprio corpo no processo de aprendizagem, já que a gente também sabe que a importância dessa consciência corporal, dessa consciência do corpo na água, sensibilidade na água, como fazer esse equilíbrio? Acho que é tudo uma questão do planejamento, né? A primeira coisa, um ponto que é importante assim, da gente falar, é que a gente não ter o material como o principal elemento de uma aula. O material, a gente não cair no que a gente chama de inversão pedagógica. O material servir ao planejamento. Ele vai servir ao planejamento e não o planejamento vai ser em função do material. Então, eu tenho que ter um conteúdo a desenvolver, objetivos a desenvolver, eu tenho que considerar aquele aluno, todo o histórico dele, então eu vou utilizar esse material dentro desse contexto. E não eu ter apenas o material e trabalhar em cima desse material independente do que desenvolver. Então, um primeiro ponto é esse. A gente falou um pouco da utilização da boia, da utilização do óculos, desses materiais facilitadores, e a gente às vezes vem nessa linha de não criar dependência, do aluno não ter dependência por esses materiais. Quais estratégias o professor pode adotar para evitar a dependência dos materiais? Uma coisa muito importante é o diversificar os materiais, né? Ele não usar um tipo só, que vai levar ele a habituar naquele equilíbrio, naquela postura. Então, se você tem um planejamento, que você tem um cronograma de uso dos materiais semanais ou quinzenais, você vai passar aquela criança por vários tipos de materiais, então ela vai experimentar diversos tipos de equilíbrio e fazendo essa graduação que eu falo para você, né? Utilizando equipamentos que cada vez mais vão sustentar menos, né? E fazer com que ela sustente sozinha. Então eu tenho material, como eu falei, uma boia que sustenta muito, e eu tenho por exemplo, 2 garrafas PETs que dá pouco equilíbrio. Então eu tenho que ir graduando esse corpo, né, nesses materiais. Um outro ponto importante também que a gente falou agora mesmo de autonomia, né, é eu trabalhar esses materiais lembrando que eu estou trabalhando a parte aquática. Então eu tenho que utilizar esse material aliado ao movimento aquático. Então quando eu tenho, por exemplo, um grande equipamento lá, uma estrutura de tubos que eu quero explorá-la para a criança fazer imersão, então eu vou sugerir alguma situação que ela vai fazer uma imersão voluntária para passar debaixo do equipamento. Então, eu estou utilizando a água. À medida que ela evolui, eu vou pedir, por exemplo, que ela faça um zigue-zague entre esses equipamentos. Então, eu estou utilizando o equipamento justamente para dar autonomia para ela. Ele vai dar uma segurança de apoio, de tudo, mas também ele vai dar autonomia, porque ela vai explorá-lo de uma forma que cada vez mais ela vai ficar mais habilidosa, mais ágil dentro d'água. E nessas suas últimas respostas aí, você falou muito sobre a importância do planejar. Então, tenho que variar o material, esse professor tem que fazer o planejamento. Como estruturar esse planejamento de aula? E ainda um ponto que a gente não falou que é de suma importância nesse aprendizado são atividades lúdicas e educativas. Então, como introduzir o planejamento, como ele estruturar e, além disso, como colocar a parte dos jogos, da parte lúdica dentro da natação? Uhum. Olha, o próprio material, ele já é um elemento lúdico, né? Ele, na cabeça da criança, ele é um brinquedo, né? Ele é o lúdico. Então, cabe a nós, professores, termos o objetivo para usar esse equipamento, né? E ter toda uma estrutura de aulas, ter níveis de desenvolvimento, ter marcos de desenvolvimento para cada nível, ter esquemas de aula, né, com duração de cada etapa da aula. Então, a metodologia da academia, do clube, ela tem que acontecer de uma forma muito estruturada, muito planejada.
Sim, e a gente está vivenciando nesse final de semana o CBNI, né, o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, e aqui a gente falou muito da importância do professor se especializar, do professor estudar, fazer esse planejamento. Como você vê a importância desse evento que tem tantos anos, esse ano aí com lotação máxima, como você vê a importância do profissional de natação estar presente nesse evento? Olha, o CBNI, eu acho que ele foi um marco na natação brasileira, né? E acho que ele iniciou em 2008, eu tive a oportunidade nesse primeiro evento de ser palestrante nele, e eu acho que ele mudou essa visão do que é a natação infantil no Brasil e também no mundo, né? Por quê? Porque ele saiu só daquela coisa da natação, rodar braço, bater pernas, né? A natação é muito mais. Eu tenho que ter um conhecimento muito maior do que técnica, do como saber ensinar a bater perna, braço, mas eu tenho que ter um conhecimento da criança como um todo, em todos os aspectos dela, inclusive no aspecto emocional, no aspecto social, no aspecto de saúde. Então, o Congresso veio para isso, para ampliar essa visão da criança e da natação. Muito bem. E aí, quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, quiser te encontrar, onde te acha, ou seus projetos, agora é hora de você, a hora do jabá, e o que o pessoal pode achar aí da EGLE e onde eles acham seus materiais? Olha, é a nossa academia, eu tenho uma academia, sou proprietária junto com uma irmã, né? A academia já faz 38 anos esse ano. E a gente está situado em Uberlândia, Minas Gerais. A academia se chama Academia Golfinho de Ouro. A gente tem um Instagram, né? Tem muitas postagens e nós estamos, né, abertas sempre a receber, a conversar, a colocar os nossos conhecimentos. Então, a gente fica aberto para receber em nossa escola e também conversarmos, né, através das redes sociais. Esse ano eu vou dar um curso no Encontro Internacional de Natação, da metodologia Gustavo Borges. Eu vou falar dessa parte da alfabetização do corpo aquático para início dos nados. Vou falar justamente dessa etapa, né, do que acontece antes com o corpo e o que deve se trabalhar para depois ensinar os nados. Então fica esse convite aí para essa participação. Então acessa lá o site Vem Pro IEM, que Vem para o Encontro Internacional de Natação, faça a sua inscrição e acesse lá o curso da EGLE, que vai ser em outubro, né? Um evento do Gustavo. Então compareça, que vale muito a pena. EGLE, mais uma vez, queria agradecer a sua presença, agradecer os nossos parceiros que nos auxiliam, que fazem a gente levar essa informação de qualidade para vocês. Então agradecer a Flot, que a gente falou muito de materiais pedagógicos e uma das maiores produtoras de materiais pedagógicos do Brasil e do mundo, sempre inovando, criando materiais novos, focado também na parte lúdica da criança. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos. Então, quando a gente falou da importância de estudar, você hoje tem, na nossa época não tinha, né? Eu tinha que viajar, pegar hotel, alimentação. Hoje você consegue estudar no sofá da sua casa, tá no ônibus, tá onde for, você consegue acessar a informação, tanto os cursos gratuitos quanto os cursos pagos dentro da plataforma. Então não tem desculpa hoje para estudar. A gente tem um aplicativo da SwimTrack para você que é personal trainer, para você que é proprietário de academia, ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, com os dados do seu aluno, agregando muito mais valor no seu trabalho. A Sobrasa, que vem apoiando a gente na parte de segurança e prevenção aquática. Então, o primeiro elo é a prevenção. Se a gente prevenir, a gente vai reduzir o número de casos de afogamentos no Brasil, e essa é a nossa função. A aula de natação ali é a linha de frente para a gente levar informações para os pais, alunos e como realizar essa prevenção. E a Manta, nova metodologia no mercado que visa o trabalho através da gamificação, um aprendizado muito lúdico. Então, acesse o seu Instagram, Metodologia Manta, e conheça essa nova metodologia do mercado. EGLE, muito obrigado mesmo. Obrigado para vocês que estão aí do outro lado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente envia para a EGLE lá de Uberlândia. Então, muito obrigado, EGLE, mais uma vez, e até a próxima. Eu que agradeço, Renata, essa grande oportunidade de compartilhar aqui com você, e queria te parabenizar por esse brilhante trabalho que você faz de divulgação da natação infantil no Brasil. Muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até a próxima.